Shrutismritipurananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpadam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Shanti Shanti Shanti. Swasti prajabhyav paripalayantam Nyayena margena mahim mahishah Go brahmanebhyah shubhamastu nityam Loka samasta sukhino bhavantu Kale varshatu parjanyaha Prithivi sasya shalini Desho yanksho bharahitaha Brahmana santu nirbhayah Sarvesham swastir bhavatu Sarvesham shantir bhavatu Sarvesham purnam bhavatu Sarvesham mangalam bhavatu Sarve bhavantu sukhinaha Sarve santu niramayah Sarve bhadrani pashyantu Ma kaschit dukkha bhag bhavet Asato ma sadgamaya Tamaso ma jyotirgamaya Mrityorma amritangamaya Purnamadav purnamidam purnat purnamudachyati Purnasya purnamadaya purnamevavashishyati Shanti Shanti Shanti. Então, hoje a gente tem início o estudo da Chandogya Upanishad, capítulo 7. Nos últimos anos, na turma de quinta-feira, a gente tem visto a sequência das Upanishads. As Upanishads são inúmeras, mas 10 são mais conhecidas. São as 10 Upanishads que geralmente a gente estuda na nossa tradição, porque foram comentadas por Sri Shankara. Então assim a gente tem feito nos últimos anos. Tá? Mas e agora a turma está acompanhando, já estudou tantas Upanishads, e aí agora eu vou entrar no meio. Não é no meio, porque na verdade não existe uma sequência de Upanishads, elas não se encaixam, né? Cada uma delas é completa em si mesma. Não importa se a gente já estudou ou não estudou as Upanishads anteriores, não tem diferença, tá? Mas é o que a gente tem feito nos últimos anos. A gente acabou começando, alguns anos atrás a gente estudou Isha Upanishad, e aí quando terminou, por que não ir na sequência? E a gente acabou indo na sequência e pronto. A gente assumiu então essa ideia de que não, vamos todos ver até o final as 10 Upanishads. A turma tem mudado naturalmente, mas a gente tem conseguido acompanhar essa sequência. Tá? As 10 Upanishads, a gente tem os nomes delas para a gente poder acompanhar. Essas são as 10 Upanishads, tem um verso. Então, Isha kena katha prashna mundamandukya tittirihi aitareyan cha chandogyam brihadaranyakantata. Então ele diz quais são as 10 Upanishads. Isha kena katha prashna munda é mundaka. Mundaka Upanishad. Mandukya tittirihi é Taitriya, né? Outro nome da Taitriya chamado tittirihi, Taitriya. Aitareyan, Chandogya,
Brihadaranyaka. São as 10 principais Upanishads, porque foram comentadas por Sri Shankara. Só por isso. Tá? Outras Upanishads existem, geralmente a gente estuda mais duas, que é a Kaivalya Upanishad e a Ganapati Atharva Shirsha Upanishad, que não estão na lista, mas a gente costuma estudar. E aí, com isso, a gente tem 12 Upanishads que a gente costuma estudar na nossa tradição. Essas 10 são as mais importantes. Tá? Então, a gente tem feito nessa sequência, basicamente. E agora, então, a gente chegou na Chandogya Upanishad. Então, quase no final. Né? Chandogya Upanishad, cada uma delas vem de um Veda diferente. Né? Na verdade, aqui a gente tem também a sequência. Aitareya Upanishad é a única que vem do Rig Veda. Kena e Chandogya vem do Samaveda. Katha, Taitriya e Isha Brihadaranyaka vem do Yajurveda. Yajurveda é dividido em dois, né? São dois ramos. Katha e Taitriya Upanishad vem do Krishna Yajurveda, Yajurveda escuro. E Isha, e faltou, esse S está faltando um acento, mas tudo bem. Isha e Brihadaranyaka Upanishad vem do Shukla Yajurveda, o Yajurveda brilhante. E aí a gente tem Prashna Mundaka e Mandukya, que vem do Atharva Veda. Tá? Então, a gente está agora Chandogya Upanishad. Chandogya Upanishad vem do Samaveda. E aí o que acontece é que a Chandogya Upanishad e a Brihadaranyaka Upanishad, elas são as maiores Upanishads, em termos de tamanho, né? Em termos de importância, não, mas qual é a melhor? Não tem melhor. Toda Upanishad, ela tem todo o conhecimento, então elas se equivalem. Não tem uma Upanishad melhor que outra. O que acontece é que a gente pode se afeiçoar a uma Upanishad diferente. Ah, não, eu gosto mais da Kena, eu gosto mais da Katha. Ok, cada uma delas ensina o mesmo ensinamento através de maneiras diferentes, né? De formas diferentes. E aí, então, a gente acaba achando uma mais interessante do que outra, eventualmente. Mas todas elas transmitem o mesmo ensinamento, não tem diferença. Tá? Chandogya Upanishad, ela é realmente muito grande. Mas por quê? Ela tem 8 capítulos, cada capítulo é grande, relativamente grande. Então ela é muito volumosa. Mas os 5 primeiros capítulos da Chandogya Upanishad não trazem o ensinamento de Vedanta de fato, o autoconhecimento. Trazem uma série de upasanas, que são várias meditações que preparam a mente do estudante para o estudo de Vedanta. Yoga, né? São várias disciplinas que preparam a nossa mente para o estudo de Vedanta. A gente viu isso na Taitriya Upanishad. Taitriya Upanishad ela é muito conhecida porque a parte inicial da Taitriya também tem várias upasanas. Mas geralmente na Taitriya Upanishad a gente estuda as upasanas. Né? Quer dizer, a gente viu, né? Quando a gente estudou Taitriya Upanishad, a gente passou por elas. A Chandogya, geralmente a gente não estuda. Então, os 5 primeiros capítulos a gente não estuda. Poderia, mas não estuda. E aí o capítulo 6, 7 e 8 são realmente os capítulos mais importantes porque tratam do ensinamento de Vedanta. E é o que a gente estuda. Tá? Então, a gente terminou, no final do ano passado, a gente terminou o capítulo 6. E agora vai começar o capítulo 7. Puxa, mas eu não estudei o capítulo 6. E agora? Problema nenhum. Porque também esses 3 capítulos da Chandogya, alguns textos exigem que você tenha estudado os outros capítulos. Não tem jeito, né? Não tem, porque tem uma continuidade. E aí, se você não estudou os primeiros capítulos, também não faz sentido estudar depois. A Chandogya é diferente. A Chandogya Upanishad, ainda que tenha uma continuidade entre os capítulos, claro, faz parte do mesmo texto, né? Mas ainda assim, cada capítulo traz um diálogo diferente, com mestre e discípulo diferentes. E aí foca no mesmo ensinamento a partir de ângulos diferentes. E aí, tudo certo. Cada capítulo é como se fosse uma Upanishad inteira. Dá para estudar cada capítulo de maneira individual. Tá? Claro, quem estudou o capítulo 6 vai conseguir apreciar a conexão do capítulo 6 para o capítulo 7, que existe. Claro que existe, senão não estava ali. Por que o capítulo 6 é 6 e não 7? Por que o capítulo 6 vem antes do 7 por algum motivo? Qual motivo é esse? Existe uma lógica. 6, 7, 8. Quem estuda os 3 capítulos consegue ver por que a Upanishad segue esse caminho. E aí pode apreciar essa conexão. Quem não estudou não vai apreciar a conexão. Mas tudo bem, é isso que não vai apreciar, só a conexão entre um capítulo e outro. Tudo bem. O ensinamento não é perdido se você não aprecia a conexão entre os capítulos. Não tem problema nenhum. Tá? Então não perde nada. O ensinamento exposto vai ser o mesmo, não perde nada. Tá? E aí cada um desses 3 capítulos vai ensinar, então, esse conhecimento de Vedanta, o autoconhecimento,
mas a partir de um foco diferente. Tá? E aí, elas recebem nomes diferentes. O capítulo 6 é chamado Sadvidya Prakaranam. Prakaranam é o capítulo. É o capítulo Vidya, sobre o conhecimento de Sat. Sat é existência. Então, o que o capítulo 6 fez? O capítulo 6 trouxe o ensinamento de Vedanta através do conhecimento a respeito do que é a existência. Quer dizer, evidenciou que eu, de fato, a minha natureza essencial é nada além de pura existência. Foi isso que o capítulo 6 fez. Tá? O capítulo 7 é chamado Bhuma Vidya Prakaranam, o capítulo que fala do conhecimento a respeito de Bhuma. Bhuma é plenitude. Então, o que a gente vai ver? O mesmo ensinamento a respeito do eu, mas evidenciando a natureza do eu como sendo nada além de plenitude. E aí, o capítulo 8 é chamado Turiya Vidya Prakaranam, o capítulo que fala sobre o conhecimento a respeito de Turiya. Turiya a gente pode traduzir como consciência. Então, vai evidenciar a natureza do eu como sendo nada além de consciência. Quem já estudou Vedanta já escutou esses termos. Sat, Chit, Ananda. Não exatamente esses termos, mas seus sinônimos. Sat, Chit, Ananda. Sat, existência. Chit, consciência. Ananda, plenitude. São 3 termos que apontam para a natureza do eu. Esse é o ensinamento de Vedanta. E, portanto, cada capítulo vai trazer esse ensinamento focando em um desses 3 aspectos. Tá? Certo? Por isso que a gente pode estudar cada um deles de maneira independente. Porque cada um deles tem todo o ensinamento. Está completo ali, mas focado através de uma desses focos. Tá? O capítulo 7, então, vai tratar sobre a plenitude. Né? Como que, de fato, esse eu, esse sujeito que eu sou, verdadeiramente é nada além de plenitude. Ananda. Né? Bhuma, quando a gente fala Bhuma, meu quadrinho não está aqui, mas tudo bem. Bhuma, Bhuma na verdade é Bhuman. Bhuman é uma palavra masculina, mas aí quando a gente declina como sujeito da frase, fica Bhuma, fica com alongo, Bhuma. Bhuma é sinônimo de... Tem duas palavras que a gente pode trazer como sinônimas de Bhuma, para a gente entender o que significa Bhuma. Quais são essas palavras? Ananta e Ananda. Bom que a gente traz... Né? Como é que a gente traduz Bhuma? Bhuma é traduzido por Ananta e Ananda. Grandes coisas. A gente traduzir um termo em sânscrito por outro termo em sânscrito, se a pessoa não sabe sânscrito, dá no mesmo. Eu continuo confuso. A gente tem que entender o que significa, então, Ananta e Ananda, tá? Meu quadro não está aqui. Mas eu tenho outro. Eu tenho um quadro reserva. Tá vendo? Eu tinha esquecido do meu quadro reserva. Maravilha. É para essas eventualidades. O quadro ficou... Nem lembro onde é que está esse quadro. As gatinhas estavam brincando com o quadro. Foi isso. Amassou o quadro. Aí eu guardei. Então agora eu tenho que usar isso. Tudo bem. Depois eu recupero outro. Então a gente tem 2 termos que a gente precisa entender. Quer dizer, 2 termos em sânscrito para entender um terceiro termo que é Bhuma, que é o nome do capítulo. Tá? Ananta e Ananda. Conseguem ver? Dá para ver, né? Ananta e Ananda. O que é, a gente vai ver que no final das contas, Ananta e Ananda significa a mesma coisa, lógico. O que elas significam? Bhuma, evidente. Então elas vão ter que apontar para a mesma coisa. Bhuma, Ananta e Ananda vão apontar para a mesma coisa em última instância. Mas a gente tem que entender esses 2 significados primeiro, para depois entender como é que elas se conectam. Tá? O que é Ananta? A Ananda é plenitude, daqui a pouco a gente fala sobre ela. Ananta significa infinito. Literalmente, Ananta é infinito. Aquilo que não tem fim. Anta significa fim. Anta não é o animal, né? Em português, anta é outra coisa. Antaha, anta é fim. Na verdade, daí que vem Vedanta. Vedanam antaha. Aquilo que está no final dos Vedas é chamado Vedanta, né? São os Upanishads. Então, anta é o final. An é um prefixo de negação.
Ananta, aquilo que não tem fim, é chamado Ananta. Infinito. Quer dizer, Ananta é infinito. A Ananda é plenitude. Agora a gente tem duas palavras em português e agora sim eu sei o que é Brahma. Não sabe. Por que a gente não sabe o que é Brahma? Mas foi traduzido. É aquilo que é infinito. É aquilo que é plenitude. Pois é, as pessoas repetem as palavras mesmo em português, mas não sabem o significado. E em Vedanta a gente precisa saber o significado das palavras. Aí a gente alcança o que é o ensinamento. O que é infinito? As pessoas não sabem o que é infinito. O que é plenitude? Parecem palavras vazias. A gente ouve falar, mas a gente tem que entender de fato o que elas significam. Então, o que é infinito? Infinito é aquilo que não tem fim, certo? Só que aquilo que não tem fim, necessariamente, também não tem início. Isso é muito importante. Isso é muito importante. No universo, tudo o que tem início necessariamente tem um fim, e tudo o que tem um fim necessariamente teve um início. Ponto. Portanto, o infinito é aquilo que não tem nem início e nem fim. Ou seja, o que significa não ter início e não ter fim? Significa que a sua existência ela não é limitada. Porque isso é que é o limite. O início e o fim são limites. Depois do início existe. Antes do fim existe. Mas antes do início e depois do fim, não existe mais. E aí então você tem algo que é finito. A existência daquilo, finito. Tá claro? O que é o infinito? É aquilo cuja existência não está limitada nem por início nem fim. Isso é o infinito. E quando a gente fala limitada no início e fim, não é só no tempo. É limitada em 3 aspectos. Quais são esses aspectos? A gente já viu isso nos outros cursos também. Limitada em 3 aspectos. Tempo, espaço e forma. São as 3 limitações possíveis. A limitação é no tempo, espaço e forma. Quer dizer, o que é a limitação no tempo? Quer dizer que tem um momento inicial e um momento final. No intervalo entre o início e o fim, existência. O objeto existe, aquilo existe. Antes e depois não existe mais. Então é limitado no tempo. O que é a limitação em relação ao espaço? Quer dizer que tem um início espacial e um fim espacial. Quer dizer, o objeto, vamos pegar nosso objeto clássico. É claro, por que não? Nosso objeto aqui é o pote. Aqui começa pote. Aqui já não tem pote, mas aqui começa pote. Aqui termina pote. Aqui não tem pote. Aqui não tem pote. Aqui não tem pote. Aqui não tem pote. Aqui tem pote. Então ele tem um início e um fim espacial. É uma limitação espacial. Tem início e tem fim. Limitado no espaço. E limitado na forma. O que é a limitação da forma? Existe uma condição. Naquela forma existe. Em outra forma não existe. Então o pote tem essa forma. Não tem outras. Então ele tem um início e um fim em termos de forma também. Quando é que começa e termina o pote? O pote começa onde começa temporalmente, espacialmente, em termos de forma. E termina onde termina em termos de tempo, de espaço e de forma. Isso é limitação. Certo? Então, o que é o infinito? Ananta. Anantaha é aquilo que é existente para além de tempo, espaço e forma. Ou seja, em qualquer momento, existente. Em qualquer lugar, existente. E em qualquer forma, através de qualquer circunstância, não importa a condição, existência. Está lá, tem que estar lá. O que é isso que existe sempre, independente de qualquer tempo, espaço e forma? É o que a gente diz que é a pura existência. A pura existência, a mera existência, é aquilo que existe de maneira ilimitada. Por definição. Por definição. A existência não pode ter um início, porque se ela tem um início, a gente tem que perguntar o que existia antes da existência. Não faz nem sentido perguntar isso. O que existia antes da existência? Se a existência não existia, que mais que vai existir? Nada. Não é possível.
E o nada é uma impossibilidade lógica. Você não pode dizer que antes da existência existia o nada. Por quê? Porque se o nada é uma não existência, ele não pode existir antes da existência. Pronto, demos um nó na cabeça já. Suficiente. Não tem como. Existência é inegável. A existência é inegável. E na verdade, esse foi o tema do capítulo 6. A gente trabalhou só nesse aspecto. A existência é aquilo que há. Primeiro existe existência. Depois, essa existência assume a forma do objeto em questão. O pote, primeiro existência, depois pote. Então, existência, anantaha, é aquilo que não tem início e não tem fim. É aquilo que existe sempre. É inegável. Isso foi falado no capítulo 6. Tá? Então, Brahma, primeiro significado de Brahma, Ananta, aquilo que é infinito, aquilo que existe sempre. O que é aquilo que existe sempre? Sat. É o tema do capítulo anterior. Ananta é a própria existência. Tá? Mas agora existe um segundo significado para Brahma, que é Ananda. O que é Ananda? Aquele Ananta, que é na verdade a pura existência, Sat, ela também é chamada de Ananda, a plenitude. Tá? E aí então a gente tem que entender o que significa plenitude. E aí, quando a gente pensa em plenitude, o que vem na mente? Plenitude é uma felicidade sem fim. Uma grande... Já dei spoiler, né? É uma felicidade sem fim, já meteu a Ananta ali, já conectou tudo. Era para falar isso depois, mas tudo bem, né? A pessoa não se segura. A língua, às vezes a língua fala mais do que a cabeça. É assim que é, né? Então pronto, tá, o spoiler tá aí. Ananta é a Ananda, claro. Mas a gente experiencia uma felicidade que parece que não tem fim. E isso é a plenitude, e é isso que eu quero. Todo mundo experiencia a felicidade na vida. Todo mundo. E na verdade o ser humano, o que o ser humano está buscando? O tempo todo o ser humano está buscando por essa felicidade. A gente passa a vida inteira tentando alcançar aquilo que nos satisfaz, aquilo que de alguma maneira traz um conforto, me deixa em paz. A gente tenta modificar o mundo inteiro, se for o caso, para poder alcançar uma satisfação total, para poder alcançar aquilo que é aceitável, que é suficiente. É isso que a gente busca, só que a gente não se dá conta disso. A gente quer sentir prazer na vida. E aí, para sentir esse prazer, o que a gente faz? A gente corre atrás de alcançar aquilo que é desejável e, ao mesmo tempo, a gente foge daquilo que é indesejável. Por que ele é indesejável? Porque, ao invés de me trazer prazer como aquilo que é desejável, o indesejável vai me trazer sofrimento. E a gente foge do sofrimento. A gente não quer sofrimento. E a gente passa a vida inteira nessa busca, fugindo do sofrimento, tentando alcançar uma felicidade que não acabe. E isso não acontece. Isso não acontece. Isso não acontece por quê? Porque, na verdade, sempre que a gente busca alguma coisa, qualquer ação para poder trazer uma conquista, quais os resultados possíveis de qualquer empreendimento? A gente pode reduzir a 3 resultados. Só 3 resultados. Primeiro resultado, a gente pode não conseguir o que a gente quer. Ponto. E aí o que acontece? Sofrimento. Eu tentei, eu corri atrás, mas chegou lá na hora, não consegui o que eu queria. Não importa o que seja. Pode ser um cargo, pode ser uma viagem, pode ser um relacionamento, tanta coisa que a gente pode imaginar. A gente pode imaginar muita coisa. A gente tenta, e aí o primeiro resultado possível, a gente fica frustrado porque a gente não consegue. Sofrimento. Qual o segundo resultado possível? A gente consegue. Mas aí quando a gente obtém aquilo que a gente deseja, a gente descobre que não era exatamente como a gente imaginava. É só isso, que sem graça. Sofrimento. Porque agora eu me frustro. Sofrimento. Eu consegui, mas não era o que eu queria de fato. Porque eu achava que era uma coisa e não é. Sofrimento. Terceiro resultado possível, a gente consegue o que a gente queria. E ela é exatamente o que a gente imaginava. Às vezes até melhor. O que é raro, mas às vezes é melhor até. E aí é uma bênção, é uma satisfação. A gente experiencia aquela felicidade maravilhosa. E que ótimo, só tem um problema. Qual o problema? O que acontece depois? O que vai acontecer depois? Depende, tem alguns desfechos.
Ou a gente consegue o que quer e é exatamente maravilhoso e a gente está muito satisfeito, mas agora a gente tem que lutar para manter. Tem que lutar para manter. Porque se não lutar para manter, vai embora. Ou alguém pega. Ou então, não, a gente não pode. Agora a gente tem que manter. E aí, sofrimento. Por quê? Porque tem medo de perder. Existe a possibilidade da perda. Eu não quero perder. Foi uma luta conseguir. Agora que eu tenho, agora eu quero manter. E aí lá vamos nós fazer novas ações para manter aquilo. Medo de perder. Sofrimento. Ou ainda, a gente pode conquistar. Mas não é uma questão de manter agora. A questão é que acaba. Você vai lá e toma o açaí. O açaí é sempre o exemplo que eu uso. Que é um exemplo muito simples. Muito simples. A gente pode imaginar coisas magníficas na vida. Coisas que são muito significativas. Ou a gente pode imaginar coisas que são simples. Não importa. A gente pode imaginar o que for. O açaí é um ótimo exemplo porque além de ser muito bom, eu gosto muito. Né? Me faz muita falta aqui em Lisboa. Apesar de existir o açaí, nunca são iguais aos açaís que tem aí. Nunca são. Mas ainda assim, muito bom. Mas qual é o ponto do açaí? A gente pode pegar o bolo de chocolate também. O ponto é um tipo de satisfação que a gente adquire que tem prazo de validade. E isso é inevitável. Porque à medida que você vai tomando o açaí ou comendo um pedaço de bolo, ele vai ficando menor. Não tem jeito. Usufruir o açaí é gastar o açaí. Não tem jeito. Não tem jeito. E à medida que a gente vai chegando perto do fim, não precisa nem chegar no fim. Vai chegando perto, a gente vai ficando triste que tá acabando. Ah, tá acabando. Claro que tá acabando, ele é limitado. É um tipo de conquista que não tem como manter, não faz sentido manter. Uma coisa é conseguir uma casa, eu queria tanto comprar aquela casa, comprei uma casa maravilhosa. Agora você tem que manter a casa, porque senão ela vai ruir. É uma outra coisa. Diferente é o açaí, que a satisfação do açaí é comer o açaí. Tem aquela ideia do... Como é que era a história? Agora eu não lembro. É o dilema, né? É o dilema do bolo. O bolo traz felicidade. Tá bom. Só que a gente tem um dilema. Qual o dilema? Agora que eu tenho um bolo, para eu poder realmente usufruir do bolo, eu tenho que comer do bolo. E no ato de comer o bolo acaba. E agora? Eu como ou não como o bolo? Se eu não comer o bolo, eu não aproveito dele. Se eu comer o bolo, ele acaba. E eu não quero que acabe? Você vai ter que fazer uma escolha. Não tem como. O tipo de satisfação que o bolo oferece é um tipo de satisfação que é perecível. Tem que ser. Essa é a natureza da satisfação do bolo. O bolo só satisfaz na medida que ele acaba. Quer dizer, ele vai acabando. Porque o processo é esse. É um tipo de satisfação do mundo. E aí é o segundo tipo de resultado que eu tenho. Quer dizer, mesmo que eu adquira aquilo que é satisfatório, ou eu vou ter que manter, e aí é um problema porque eu tenho medo da perda, ou então necessariamente ele vai acabar e eu vou ter que renovar, porque eu vou ter que fazer de novo e de novo. Não tem jeito. Ou ainda, qual o terceiro desfecho desse resultado maravilhoso? Que é pior. Tem algumas coisas que eu não preciso ter esforço para manter. Tá aí. E ele não vai acabar tão cedo. Pela natureza do objeto, vai durar aquela beleza. Tá tudo certo. Não preciso me preocupar. Qual o problema? A praia, por exemplo. A praia é um bem maravilhoso. Né? A lua, olha que maravilhoso, a lua. Eu não preciso nenhum esforço para poder manter o brilho da lua. Qual é o meu papel em aproveitar da lua? Zero. Só preciso olhar para ela. A lua me satisfaz. Eu não tenho nenhum esforço para poder alcançar o brilho da lua. Ela está lá. E eu não preciso me preocupar, porque a lua vai demorar milhões e bilhões de anos para poder se extinguir, a princípio. Eu não preciso me preocupar, não tem zero esforço, zero preocupação com relação à satisfação de olhar para a lua. Zero. Só tem um problema. Chega uma hora que a gente cansa. Tá bom, muito bonita a lua, e agora? O que eu vou fazer? Aí entra em casa de novo, deixa de ver a lua. Cansou. Enjoa. Qual é o próximo? A próxima satisfação. Tem coisas na vida que a gente simplesmente se enjoa. A gente muda o nosso parâmetro. Antes eu gostava, agora eu não gosto mais. Antes eu queria muito, agora eu usufruí, mas depois de usufruir, virou senso comum. Qual é o próximo passo? O que vem depois disso? Não é suficiente. Não é suficiente. E esse é que é o ponto. Independente de qual seja o meu desejo, independente de qual seja o desfecho, suficiência é o que eu busco. E suficiência a gente não encontra no mundo. Não tem jeito.
Não importa o resultado, a gente se vê de novo em sofrimento e de novo em sofrimento. E aí não acaba nunca. É uma busca sem fim. Aparentemente, o ser humano busca algo que ele não alcança de jeito nenhum. A gente vai fazendo novas ações na direção de quê? A gente não sabe, o ser humano não sabe. Então, esse é o problema. O ser humano busca, de fato, essa plenitude, que é uma satisfação que é total. Ela é completa. É isso que o ser humano busca. O ser humano busca uma felicidade que, primeiro de tudo, ele não vai perder. Uma felicidade que não acabe. E uma felicidade que ele não vai enjoar. Por quê? Porque, na verdade, é uma felicidade que seja total, que seja durável, uma satisfação que não passe, uma satisfação eterna. Por isso, essa Ananda, plenitude. Por que é pleno? Pleno porque é completo. É completo, é total. E, portanto, é Ananta. Não pode ter início, não pode ter fim. Tudo bem? Então, incrível. O ser humano está sempre buscando uma satisfação. Eventualmente ele encontra. Só que a satisfação acaba. A satisfação tem que ser renovada. E pior, o fato do ser humano saber que essa satisfação vai acabar faz com que ele não consiga nem usufruir direito da satisfação durante a satisfação, por causa do medo de perda. Ele sabe que vai acabar. Então a condição de sofrimento é inerente ao ser humano. Esse é o problema. O ser humano busca se ver livre dessa condição, só que ele não sabe nem que busca isso, que dirá o meio para poder resolver esse problema. Como é que eu posso alcançar essa plenitude no mundo? De fato, no mundo é impossível. O mundo não é capaz de me oferecer plenitude, porque no mundo toda felicidade é limitada, toda felicidade tem início, tem fim. Nenhuma ação é capaz de produzir a plenitude, porque a plenitude não tem início, por definição. Então, você não tem como produzir, você não consegue se tornar um ser pleno. Porque se você se torna um ser pleno agora, ontem então você não era. Se você não era ontem, você não pode ser hoje. É impossível. A plenitude, para ser plenitude, ela tem que ser Ananta. E se ela é Ananta, a plenitude, ela necessariamente não pode ser limitada nem no tempo, nem no espaço, nem na forma. O que significa dizer que essa plenitude precisa ser uma realidade nesse momento, nesse local onde você está e na forma e condição em que você se encontra. Não tem jeito. Do jeito que você é, você já precisa ter a plenitude que você busca. Senão não tem plenitude. Senão não tem plenitude. A plenitude tem que ser uma realidade nesse momento, nesse local, nessa circunstância. É a única solução. Mas o fato é que se o ser humano busca uma plenitude e ao mesmo tempo ele já tem a plenitude, qual é a solução? Nenhuma ação pode realmente resolver o problema. Qual é a única solução possível? A única solução possível é que, na verdade, eu já tenho a plenitude, já sou pleno, mas eu não sei. E se eu não sei, o problema é ignorância. Eu não sei qual é a minha natureza. Eu tomo a minha natureza por algo que eu não sou, que é limitado. E por limitado, porque é limitado, eu sofro. Então o sofrimento está pendurado na visão equivocada a respeito de mim mesmo. Esse é o problema. Por isso que é uma auto-ignorância, uma ignorância sobre quem eu sou. É um engano. E qual é a solução? A solução tem que ser o oposto da ignorância. E o que elimina a ignorância? Conhecimento. Por isso que a solução é o autoconhecimento. O conhecimento a respeito da minha própria natureza, que já é o quê? A Ananda, plena. Já é a plenitude. É essa plenitude livre de limitação que eu tenho que descobrir como sendo a minha própria natureza. Isso é o que Vedanta ensina. Esse é o ensinamento dos Vedas, em última instância, a descoberta da minha própria natureza como sendo nada além de plenitude. E o que acontece? Como é que eu posso? Isso tem que ser reconhecido. Eu sou plenitude. Tá bom. Mas, ao mesmo tempo, nenhum objeto no mundo, isso é o que Vedanta diz, a minha natureza já é plenitude. Ok. O mundo não pode produzir plenitude. Claro. Se o mundo não pode produzir plenitude,
nenhum objeto no mundo é capaz de produzir plenitude. Então, como é que eu posso experienciar plenitude? Como é que eu posso experienciar a plenitude que eu sou? Essa é a pergunta. Muitas vezes as pessoas perguntam isso. Como é que eu posso sentir essa plenitude que eu sou? Experienciar essa plenitude que eu sou? E a resposta sempre é a mesma. Não pode. Não tem como. Isso é muito frustrante. Eu não posso sentir essa plenitude, eu não posso experienciar essa plenitude que eu sou. Não pode. E por que não pode? A gente tem que entender por que não pode. Não é porque não pode porque não tem como. Porque a gente não consegue. Não é por isso. É porque é uma impossibilidade lógica. Não tem como. Não faz sentido. A frase não faz sentido. Vedanta não quer levar a gente para experienciar algo diferente. A plenitude não é uma experiência especial. Moksha, o que a gente busca, moksha, a liberação do estado de sofrimento, não é uma experiência. Na verdade, eu já sou livre do estado de sofrimento hoje, porque eu sou plenitude. Isso é um fato. É um fato que tem que ser reconhecido. Não experienciado, mas reconhecido. E por que eu não posso experienciar esse fato? Porque eu não tenho como experienciar a mim mesmo. Porque eu sou o sujeito que experiencia. Eu posso experienciar qualquer objeto no mundo. Qualquer objeto. O pote, eu experiencio o pote. Eu sinto a temperatura do pote. Eu tenho uma apreciação pelo pote. Porque ele é bonito, porque ele é feio, não importa. Alguma experiência o pote me suscita. E aí eu experiencio o pote. Só que o mundo é feito de sujeito e objeto. Essa é a dualidade do mundo, não tem jeito. O que é sujeito de experiência, sujeito de conhecimento. E o que o sujeito faz? Ele experiencia e ele conhece o objeto. Ele não experiencia e conhece a si mesmo. Não tem como. O sujeito experiencia o objeto. O objeto é experienciado pelo sujeito. A plenitude não é um objeto. E, portanto, eu não tenho como experienciar a plenitude. Porque a plenitude é a natureza do sujeito. Como é que eu posso experienciar essa plenitude, então? Não tem como. Mas é curioso, porque os Vedas dizem que eu sou a plenitude, mas ao mesmo tempo eu busco essa plenitude no mundo. Por que eu busco a plenitude no mundo? Como é que eu posso buscar algo que eu não experiencio? Eu não posso buscar por alguma coisa que eu nunca experienciei. Eu não posso buscar por alguma coisa que eu nunca conheci. E mesmo assim o ser humano está buscando a plenitude. O fato é que a gente busca a plenitude porque a gente tem alguma experiência. A gente sabe o que é. Alguma ideia de plenitude a gente tem. Senão a gente não correria atrás. Então como é que é possível? Parece um paradoxo. A gente não tem como experienciar a plenitude que é a nossa própria natureza. Realmente não tem como. Assim como a gente não consegue ver a cor dos nossos olhos. Não consegue. Qual é a cor dos meus olhos? Não dá pra ver. Por que não dá pra ver? Porque o olho é aquele que vê. E o olho, por definição, é assim que o mundo é feito, o olho só pode ver o não olho. O olho pode ver o pote, o olho pode ver até a mão, mas o olho não pode ver o olho, não tem como. Como é que o olho vai ver o olho? Vai sair de si mesmo? Não faz sentido. O olho não vê o olho, ele vê tudo que não é olho. Da mesma maneira, se eu sou plenitude, eu posso experienciar tudo, menos plenitude, porque plenitude é a minha natureza. Ainda assim, mesmo que o olho não possa ver o olho, eu sei qual é a cor do meu olho. Como é que é possível? Eu sei qual é a cor do meu olho, porque mesmo que o meu olho não possa ver o olho, o meu olho pode ver o reflexo do olho. Isso é possível. Quando eu vou num espelho, coloco um espelho na minha frente, o que acontece? O meu olho consegue ver o próprio reflexo. E o olho vendo o próprio reflexo, pum, ok, eu reconheço a cor do meu próprio olho. Então isso é possível. O olho não pode experienciar o olho, mas ele pode experienciar o reflexo dele próprio.
Isso ele pode. Então, da mesma maneira, eu não tenho como experienciar a plenitude. Porque plenitude não é experienciável, não é um objeto, é a minha natureza. Mas eu posso experienciar o reflexo dessa plenitude que eu sou. Isso eu posso. Através desses reflexos, eu posso experienciar plenitude. Como? Onde é que eu posso experienciar? Onde é que essa plenitude se reflete? Em cada experiência da minha vida, em cada experiência de felicidade que ocorre na minha vida, cada experiência dessa é um reflexo da minha própria natureza, plenitude. Então, o que Vedanta diz? A experiência de felicidade dá e passa. Por quê? Porque a natureza do mundo é essa. Mas a felicidade não é limitada. A limitação de início e fim dessa felicidade que eu experiencio no mundo, ela não é devida à plenitude, que é ilimitada. Ela é devido ao meio de reflexão da plenitude. Então, quando eu vou lá e provo do meu açaí, que é maravilhoso, é claro que eu experiencio felicidade. É maravilhoso. Só que aí a felicidade acaba porque o açaí acabou. Esse é que é o engano. A gente acha que a felicidade experienciada no momento em que a gente toma o açaí, a felicidade é produzida pelo açaí. Esse é o engano. O açaí não pode produzir felicidade. A felicidade não faz parte do açaí. Imagina, né? Se o açaí fosse a causa da felicidade, sempre que tivesse presente um açaí, felicidade ia estar presente também, inevitavelmente. E isso não é verdade sempre. Quase sempre, tudo bem. Mas não é verdade sempre. Por que não é verdade sempre? No dia que você estiver passando muito mal, enjoado, se coloca um açaí na sua frente doce, com aquele cheiro doce, você fica enjoado. Você não quer nem ver pintado o açaí. Tira, pelo amor de Deus, tira esse açaí daqui. Cadê a felicidade? Não está lá. Então essa conexão açaí e felicidade, pum, isso aí você faz na sua cabeça. Mas é uma conexão equivocada. Felicidade e açaí não podem estar vinculadas. Quando eu experiencio o açaí, tem felicidade junto. Tudo bem. Quando o açaí acaba, a felicidade vai junto. A experiência vai junto. Plenitude é a causa da felicidade. Porque felicidade é um reflexo da plenitude. E o que é plenitude? Plenitude é você. Você é plenitude. Então, qual é a causa da experiência de felicidade? Não é um objeto. Sou eu. O que existe entre todas as situações de felicidade? Qual é o único fator invariável em todas as situações de felicidade? Eu. Eu sou o único fator invariável. O açaí pode estar presente, pode não estar presente. Às vezes tem felicidade junto, às vezes não tem. O bolo de chocolate pode estar presente, pode não estar presente. Às vezes tem felicidade junto, às vezes não tem. Aquela pessoa amada, às vezes traz felicidade junto. Às vezes não tem felicidade coisa nenhuma. A pessoa é amada, mas tem horas que a gente dá uma raiva da pessoa. Cadê a felicidade nessa hora? Foi embora. Pode imaginar o que for. A lua me traz tanta felicidade. Tudo bem, mas tem horas na vida que a gente está tão tomado de tristeza, tão tomado de sofrimento, que nem olhar para a lua resolve. Se a lua trouxesse felicidade, era só ficar embaixo da lua que eu era feliz sempre. Não é verdade? Os objetos, às vezes, vêm acompanhados de felicidade, às vezes não vêm acompanhados de felicidade. E a felicidade, às vezes, surge com um objeto, às vezes surge na presença de outro objeto. Então, qual é o vínculo? Zero vínculo. O fator invariável sou eu. Por quê? Porque plenitude é a minha natureza. Onde quer que haja felicidade, lá está a plenitude. E onde quer que eu esteja, lá está a plenitude também. Mas nem sempre. Às vezes eu estou triste. Cadê a plenitude? A plenitude continua aí. Mas no momento de tristeza, eu não reconheço. Então, a experiência de felicidade é uma oportunidade para eu poder contemplar a minha própria natureza. Mas enquanto eu não tiver esse conhecimento, a experiência vem e vai, e eu, na minha ignorância, acabo achando que a experiência é fruto do objeto e corro atrás do objeto o tempo todo. Esse é o problema. Devido à minha ignorância, eu corro cada vez mais através do mundo, através da vida, correndo atrás de experiências que me tragam essa felicidade duradoura.
Só que nenhuma experiência é duradoura. Plenitude é duradouro. A experiência não é. Então, o que é a experiência? A experiência de felicidade é um reflexo da minha própria natureza, que é a plenitude. Tudo bem? Então, como é que eu posso experienciar a plenitude? Eu não posso experienciar a plenitude diretamente, porque ela é minha natureza, mas através de toda experiência, eu posso contemplar a minha natureza. Toda experiência que eu tenho é um testemunho da minha natureza, que é livre de limitação e eterna plenitude. Tudo bem? O que Vedanta vai fazer então? Vai apontar a minha própria natureza como sendo a realidade de toda a experiência. E aí sim, eu posso contemplar a minha natureza como sendo plenitude. Tá? É isso que o capítulo 7 da Chandogya Upanishad vai fazer. O capítulo 7 da Chandogya, a gente tem um diálogo, né? Assim como no capítulo 6 e em outros Upanishads também. No capítulo 7 a gente tem um diálogo entre mestre e discípulo. Quem são o mestre e discípulo do capítulo 7? O discípulo é o famoso Rishi Narada. Narada ele é muito conhecido especialmente nas histórias, nas Puranas. Ele aparece com muita frequência. Ele já aparece nos Vedas também, claro, Chandogya Upanishad. Ele já está presente. Ele é um grande sábio. Narada é muito interessante porque nas várias histórias ele tem muito conhecimento. Especificamente, ele é um sábio que é muito conhecido pela devoção dele. Ele tem muito conhecimento, mas ele é conhecido pela devoção. Diz que ele anda pelo mundo, fica vagando pelo mundo, cantando o nome de Narayana. Narayana, Narayana, Narayana. E aí ele fica cantando, falando o nome de Narayana. Narayana é Ishvara, é Brahman. Ele vai cantando o nome. E aí tem todo o ensinamento, ele tem todo o conhecimento. Tem um texto muito conhecido que recebe o nome dele, é atribuído a Narada. Ele é chamado Narada Bhakti Sutra. Narada Bhakti Sutra são os sutras sobre devoção. Narada Bhakti Sutra, que é maravilhoso. É todo o autoconhecimento, conhecimento de Vedanta, do ponto de vista da devoção. O que é a devoção? Em última instância, a devoção é nada além de conhecimento, nada além disso. Então, Narada Bhakti Sutra vai falar sobre a devoção enquanto disciplina para o autoconhecimento, que é muito importante, mas ao mesmo tempo fala da devoção enquanto sendo nada além de Vedanta, o autoconhecimento. É devoção. Uttama Bhakti. Uttama é interessante porque Uttama significa mais alta, a mais alta devoção. Uttama Bhakti é o autoconhecimento. Mas Uttama é interessante porque é traduzido em inglês como ultimate, E é muito parecido, Uttama e ultimate até que é parecido. Ultimate devotion, a devoção mais elevada, o mais alta, é o próprio autoconhecimento. Então Narada, ele é muito conhecido por isso. Ele também é muito conhecido nas histórias por causar alguma confusão também, sem querer. Todas as confusões com propósitos, propósitos divinos, Ele não faz deliberadamente. Mas por que causa alguma confusão? Porque Narada, ele anda pelo mundo e ele fala o que passa na cabeça dele. Uma inocência também, Ele está ali, ele está tão tranquilo, tão de boa. Ele não faz nada de maneira manipuladora, mas ele fala as coisas. E eventualmente ele fala alguma coisa, solta alguma coisa que de repente gera alguma confusão. E aí, mas é agora. Não, que bom, essa confusão foi importante para desenrolar uma história ali e aí pronto, tem um desfecho de alguma coisa. Quer dizer, ele resolve porque ele fala. Então ele é muito conhecido por isso. Diz que é o primeiro jornalista da história, porque ele fica zanzando por aí contando um monte de coisa. Então Narada. Então ele é muito conhecido, é muito sábio. E no capítulo 7 conta a história de como que Narada obteve o autoconhecimento. Narada é o discípulo, não é o mestre. Na Chandogya ele é o discípulo. Tá? Depois ele vira mestre, mas aqui ele é o discípulo. E aí diz que Narada ele se aproxima de um outro grande sábio, que é chamado Sanat Kumara. Sanat Kumara, na verdade, Sanat Kumara, quando a gente fala sobre Dakshinamurti, Dakshinamurti é esse que está aqui atrás, Shiva na forma do primeiro mestre, ele é conhecido. Por que Shiva está na forma do primeiro mestre? Porque Shiva é aquele que representa o divino na forma da destruição, da dissolução.
Aí a gente pode falar, a dissolução do universo, no momento final da dissolução do universo, é Shiva se manifestando. Ok. No momento que uma coisa quebra, é a dissolução, é o fim, tudo bem. Mas a gente pode pensar de outras formas. A dissolução da doença é a cura. Então, Shiva é um curandeiro, um médico divino. É. Shiva também é o conhecimento. Por que Shiva é o conhecimento? Porque é o fim da ignorância, é o fim do sofrimento. E, portanto, ele é o primeiro mestre. Por quê? Porque o conhecimento é o maior destruidor, é aquilo que destrói a ignorância. Então, Shiva, na forma do primeiro mestre, representa o próprio conhecimento. Por isso que ele aparece como Dakshinamurti, o primeiro mestre. Tá? Diz a história que no início do universo, da criação desse universo, o universo é cíclico, né? Ele se manifesta e se dissolve. Diz que no início dessa criação, dessa manifestação, Brahma, o Criador, ele criou 4 filhos da mente dele, que são os chamados Sanat Kumaras. Né? Quatro Kumaras. Tá? Eles recebem esse nome. Kumara significa aquele que é jovem. Sanat Kumara é aquele que é eternamente jovem. E aí são quatro irmãos, cada um recebe um nome diferente, mas coletivamente são chamados os Kumaras, os 4 Kumaras. Tá? Esses Kumaras, Brahma virou para eles e falou, muito bem, vocês são meus filhos, e eu estou querendo criar esse universo inteiro, vocês vão me ajudar, eu criei vocês para me ajudarem a povoar o universo inteiro. E aí vocês vão criar vários seres e vão povoar esse universo. Só que os Kumaras não estavam nem aí para o universo, não estavam nem um pouco interessados. Criar seres, quer dizer, ter filho. E aí ter filho tem que ter um relacionamento. E aí vai ter, não estou afim. Eu não estava afim de se relacionar, sabe, viver em sociedade. E não, a gente quer o autoconhecimento. A gente só quer o autoconhecimento. A gente quer estudar Vedanta. Brahma ficou muito chateado. É louvável vocês quererem estudar Vedanta, mas eu criei vocês para me ajudar a perpetuar esse universo. E aí como é que é isso? Vocês não estão interessados? Não estão interessados. Então tá, também não vou ensinar Vedanta coisa nenhuma, porque eu estou muito ocupado agora, e aí então vai embora. Ele manda os Sanat Kumaras, coitados, embora. E eles vão. E aí Brahma cria novos filhos, 10 filhos da mente dele, que são chamados os 10 Prajapatis. Aí sim ele fala, quero que vocês povoem esse universo, me ajudem a criar o universo. E os Prajapatis aceitam. E aí, dos Prajapatis surgem os Devas, os Asuras, os seres humanos, os animais, etc. Tá? E aí o universo terá criado. E aí para os Prajapatis, Brahma ensina os Vedas, todos os Vedas, para eles poderem passar adiante. Né? E aí ele ensina sobre Dharma, sobre uma vida de yoga, e ensina também Vedanta. Então eles são sábios, têm conhecimento. E os Sanat Kumaras, coitados, ficaram a ver navios, né? Poxa vida, Brahma também não quis ensinar pra gente, mas a gente não quer criar nada, a gente não está afim de se relacionar, e agora? Eles começaram a procurar um mestre que ensinasse a eles. E quem eles encontraram? Shiva. E aí pediram para Shiva, por favor, nos ensine, a gente não quer nada para o mundo, a gente só quer estudar Vedanta. E aí para esses 4, Shiva se manifestou como Dakshinamurti e transmitiu todo o ensinamento dos Vedas. E é por isso que em Dakshinamurti a gente vê ele sentado, geralmente embaixo de uma figueira, com 4 discípulos embaixo. Cada um desses discípulos representa um dos Kumaras, são os 4 Kumaras. E são 4 por quê? Simbolicamente, cada um representa um dos 4 Vedas. Rig Veda, Samaveda, Yajurveda e Atharva Veda. Tá? Isso é simbólico. E a partir daí, sim, os discípulos dos Sanat Kumaras ou os discípulos dos Prajapatis, tanto faz, passaram o conhecimento adiante para os seus próprios discípulos. E aí toda a linhagem de mestres teve início, até chegar aos nossos próprios ouvidos. Assim que conta a tradição. Tudo bem? Quer dizer, incrível, né? Tanto faz quem são os rishis, né? Aqueles que receberam os Vedas em meditação e passaram adiante, os primeiros sábios da humanidade. São os Prajapatis e são os Sanat Kumaras ao mesmo tempo. Na verdade, são simbólicos, representam os primeiros sábios da tradição. Tá? Bom, desses 4 Sanat Kumaras, ou Kumaras, um deles é chamado Sanat Kumara. Tá? Quer dizer, eles são coletivamente chamados de Kumaras ou Sanat Kumaras, mas um desses 4 é chamado Sanat Kumara, recebe esse nome. Tá? E aí, esse Sanat Kumara é o mestre de Narada na Chandogya Upanishad. Narada vai perguntar para ele vai pedir o ensinamento para esse Sanat Kumara. Tudo bem até aí? Uma outra história
diz que, na verdade, tanto faz. A gente pode considerar uma ou outra ou ambas, não tem diferença. Sanat Kumara, muitas vezes, também, esse Sanat Kumara, da Chandogya, muitas vezes é associado a Kartikeya, que é esse que está aqui atrás, que é meu queridinho, né? Sou devoto de Kartikeya. Kartikeya, muitas vezes, é chamado de Kumara também, porque é jovem, né? Aquele que é sempre jovem. Então, Kumara, Sanat Kumara. Mas Kumara é um termo comum. Por que esse Sanat Kumara é Kartikeya? O que diz que é Kartikeya, além do nome Sanat Kumara? Que poderia ser muitas coisas. Porque no final do capítulo, a gente vai chegar lá, é dito que esse Sanat Kumara é chamado Skanda. É assim que termina o capítulo 7. Ele é chamado Skanda. E Skanda é um dos nomes mais conhecidos de Kartikeya, né? Hoje em dia ele não é tão conhecido assim como Skanda, ele é mais conhecido como Kartikeya, Subramanya, mas antigamente, né, especialmente na época védica, no Mahabharata e no Ramayana, especialmente no Ramayana e no Mahabharata, ele é chamado Skanda. Skanda é o nome mais comum. Então, como no final do capítulo Sanat Kumara é chamado de Skanda, fica essa dúvida. Afinal de contas, Sanat Kumara é o Sanat Kumara discípulo de Dakshinamurti, ou ele é o Sanat Kumara Skanda, que é Kartikeya? Tanto faz. Ele é ao mesmo tempo um, ele é ao mesmo tempo outro, é ao mesmo tempo ambos, e no final das contas não tem diferença nenhuma. Tá? De toda maneira, Kartikeya também é sábio. Tem várias histórias que ele vai lá e transmite o ensinamento. Tem uma história, inclusive, que Kartikeya ensina o significado do mantra Om para o próprio pai Shiva. Quem diria, né? Como assim? Ele ensina para Shiva? Pois é, né? Diz a história que Kartikeya foi falar com Brahma, o criador, imagina, Brahma o criador. E aí ele perguntou para Brahma: você é o criador, você é a origem de todos os Vedas, todo o universo vem de você. Então, se por favor me diga, qual é o significado do mantra Om? Eu quero saber de você qual é o significado do mantra Om. E aí Brahma diz. Só que Kartikeya não fica satisfeito com a resposta. Ele fala: olha, você deu uma resposta muito pobrinha. E ele fica tão decepcionado que ele manda prender Brahma. Imagina, manda prender Brahma. E aí o pai de Kartikeya, que é Shiva, ouve falar, o mundo inteiro ouviu falar disso. E o pai vai falar com Kartikeya: como assim você mandou prender Brahma? Brahma é o grande avô, ele é o criador. Você não pode prender Brahma? Não, mas é porque ele deu uma explicação sobre o Om muito pobre, decepcionante. Logo ele, não, ele tinha que ser preso. Aquela explicação dele tinha que ser preso. E ele diz: mas você tem que soltar Brahma. Ele convence, no final das contas, de que ele não pode prender Brahma. E aí, em respeito, ele resolve soltar Brahma. Tudo bem, resolvido o problema. Só que aí Shiva vira para ele e fala: olha só, tá bom, você prendeu Brahma, você já soltou Brahma, mas você mandou prender Brahma porque você diz que ele deu uma resposta muito pobrinha sobre o significado do mantra Om. Por acaso você conhece o significado do mantra Om? Você tem que saber. Para você poder julgar dessa maneira, você sabe? Não, eu sei muito bem. Eu sei muito bem qual é o significado do mantra Om. Então me diz. E aí Kartikeya tem a audácia de dizer para o pai: eu só ensino para aqueles que se colocam como meu discípulo. E aí Shiva olha, ele fala, ele quer saber até onde vai. E ele fala: tá bom, eu me coloco como seu discípulo. Por favor, me ensine o mantra Om. Ele senta e escuta. Imagina. E aí Kartikeya dá toda a explicação do mantra Om de uma maneira incrível. E Shiva no final fica muito satisfeito, porque ele já sabia. Mas quando ele escuta aquilo tudo, ele fica muito satisfeito e fala para o filho: você realmente é um sábio. Você é Swaminatha. E um dos nomes de Kartikeya é Swaminatha. Aquele que Natha é o senhor de Swami. Quem é o Swami? Swami nesse caso é Shiva. É o senhor do próprio Shiva, porque ele ensinou a Shiva. Swaminatha é o aspecto de Kartikeya como um sábio. Tem vários templos que colocam ele como esse sábio, né? Então é uma história incrível, realmente é uma história incrível. Então ele tem todo o conhecimento. Ele pode muito bem estar ensinando Narada aqui. Tanto faz, o mestre, afinal de contas, é o Sanat Kumara, discípulo de Shiva, ou ele é o Sanat Kumara, mestre de Shiva. Tanto faz, não tem diferença. O mestre é o mesmo, o conhecimento é o mesmo. Certo? Bom, e aí o que vai dizer a história? A gente vai ver com calma a história, naturalmente, mas no diálogo, Narada se aproxima de Sanat Kumara e ele pede pelo autoconhecimento. Ele diz que ele já tem muito conhecimento. Narada ele é muito estudioso. Ele tem muito. Sanat Kumara pergunta: tá bom,
me diga o que você já sabe. Porque ele precisa saber, né? Hoje em dia, a gente dá aula, especialmente hoje em dia que está com a internet. Às vezes os alunos, a gente nem vê a cara dos alunos às vezes, né? Por isso que a gente gosta tanto quando os alunos vêm ao vivo via Zoom. É melhor, se possível é sempre melhor. Presencial é melhor. Se não for possível presencial, ao vivo é melhor. Se não for possível, tudo bem, assiste depois a gravação, não é problema. Mas faz diferença, porque a gente não consegue ver, a gente não consegue ter o contato, faz uma diferença. Hoje em dia, a gente não sabe quem é que está realmente estudando com a gente, muitas vezes. Porque assim às vezes a gente tem uma turma enorme, a gente não sabe o histórico de cada um, a gente não sabe o que cada um estudou necessariamente. Antigamente não era assim. Antigamente, a pessoa ia pedir para estudar Vedanta, o professor ia testar o aluno, inclusive, para saber se ele realmente estava preparado, porque ele não ia perder o tempo dele ensinando, não. E geralmente eram turmas muito pequenas, às vezes até individuais, como a gente está vendo nesse caso. Sanat Kumara vai ensinar só para Narada. É um ensinamento de 1 para 1, né? Então, ele precisa saber o quanto você já sabe, né? Por quê? Porque eu não vou ensinar para você o que você já sabe. Também não vou lá na frente para um lugar onde você não estiver preparado, senão você não vai entender nada. Eu tenho que saber onde você já está do ensinamento. E a partir daí a gente continua o estudo. O que os professores fazem hoje em dia? Nossas dificuldades. O que a gente tem que fazer? A gente tem que dar uma introdução para quem está no início. E ao mesmo tempo ir na profundidade, lá longe, para quem já estudou um tempo. E aí cada aula é um desafio. Porque a gente tem que fazer a dosagem. Às vezes vai um pouquinho mais, às vezes vai um pouquinho menos. Não pode ser muito menos para quem já estudou muito ficar frustrado. Também não pode ir muito longe para quem não estudou nada ficar perdido e desistir de Vedanta dessa vida. Não, a gente não quer isso. Então a gente tem que ir dosando. E funciona muito bem. Mas são as dificuldades dos nossos tempos. Sanat Kumara quer saber de Narada o que ele já sabe. E ele diz, e ele sabe muito. Qual é o problema de Narada? Apesar disso, apesar de todo esse conhecimento que eu tenho, nenhum deles foi capaz de me dar de fato o que eu queria. E o que eu queria? A liberdade do sofrimento. É isso que eu queria. Eu queria alcançar essa plenitude, estar livre do sofrimento de maneira definitiva. E eu não alcancei. Nem com todo esse conhecimento eu alcancei. Eu quero aquele conhecimento que me traz isso. É isso que eu quero. Por favor, me ensine. Tá? Então, para quem já estudou o capítulo 6, não precisa, quem não estudou também não tem diferença nenhuma. Mas quem estudou o capítulo 6 é interessante ver que tem uma conexão ali, né? Porque no capítulo 6, qual foi o tema? O aluno perguntou para o mestre, na verdade o aluno perguntou para o mestre, o mestre perguntou para o aluno, você conhece aquele conhecimento que uma vez conhecido, tudo o mais se torna conhecido? Esse é o conhecimento que a gente tem que ter. Lá atrás foi falado. E agora, Narada pergunta para o mestre, por favor, me dê aquele conhecimento que me dá aquilo que é o mais significativo, aquilo que é o mais importante, que nenhum outro conhecimento foi capaz de dar. Esse conhecimento é o que eu quero. É o mesmo, só que trazido de uma outra maneira. E aí Sanat Kumara vai ensinar para Narada sobre a natureza da plenitude, que é o que ele está buscando. E como é que ele vai fazer isso? É muito interessante a forma como ele vai fazer isso, porque ele vai apontar que a plenitude precisa ser descoberta através de toda a experiência e de todo o objeto que você experiencia no mundo. Então, Sanat Kumara vai trazendo o que o capítulo 7 vai fazer, basicamente. Sanat Kumara vai conduzindo Narada de passo em passo. Ele vai oferecendo meditações para Narada poder contemplar a natureza da plenitude em coisas que não são a plenitude. Mas ele contempla e aí depois disso ele aprofunda. E aí contempla uma outra coisa e aí ele aprofunda. E assim ele vai gradativamente levando Narada a contemplar a si mesmo, em última instância. Tá? Quer dizer, então ele vai fazer uma sequência, que é como os Upanishads muitas vezes ensinam, né? Através de Lakshana, através de indicações, passo a passo, com calma. Não tem como apontar a natureza do indivíduo simplesmente, ponto final. Ponto, você é plenitude. Tá, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Vamos com calma. Como é que a Upanishad ensina? Através de Lakshanas, indicações. São palavras que não descrevem
a natureza do indivíduo, porque é indescritível, mas através de palavras, Vedanta vai apontando passo a passo na direção certa para a pessoa poder contemplar sua própria natureza. O exemplo é quando a gente vai numa fazenda, por exemplo, né? Num lugar que tem um céu maravilhoso de noite, não tem luz elétrica, e aí tem aquele céu magnífico. E a gente quer apontar uma estrela, no meio daquele zilhão de estrelas que tem ali, a gente quer apontar uma estrela para alguém. Como é que você vai dizer qual é a estrela que você quer que a pessoa veja? Tem muita estrela, você não consegue encostar na estrela. O que você tem que fazer? Não adianta dizer, tá vendo aquela estrela ali? Não, quer dizer, devo estar, eu não sei qual é. Não tem como. Como é que você conduz a pessoa? Naquilo que é mais óbvio. Você aponta o que é mais óbvio. Tá vendo essa casa na nossa frente? Claro que eu tô, é óbvio. Muito bem. Na ponta ali, na direita, tem a ponta do telhado. Tá vendo a ponta direita ali? Tô vendo a ponta. Não é a ponta. Do lado da ponta tem uma árvore. Tá vendo a árvore? Tô vendo a árvore. Não é a árvore que eu quero que você veja ainda, mas vai acompanhando. Na árvore, lá em cima, tem um galhozinho na esquerda. Tá vendo o galho mais alto à esquerda? Tô vendo. Do lado tem umas estrelinhas vermelhas. Tá vendo? Tô vendo. Segue na linha ali para a direita até chegar numa estrela mais brilhante azul. Tá vendo? Tô vendo. Do lado dela tem uma estrelinha meio amarelinha, meio fraquinha. Tá vendo? Tô vendo. É essa estrela. Ah, tô vendo. Isso é Lakshana. É uma indicação do mais óbvio para o menos óbvio. E é isso que Sanat Kumara vai fazer com Narada, numa sequência de meditações, daquilo que é o mais óbvio para aquilo que é o menos óbvio. Nas experiências de felicidade no mundo, para os objetos que geram satisfação, ele vai conduzindo de um em um. Medite nele, medite nele. O que é invariável ali? O que permeia aquele objeto? E aí ele vai tirando o objeto. Quando ele consegue entender o que está ali, ele tira o objeto. Agora você medita naquilo que está atrás. Aí tira aquilo que está atrás. E aí ele vai gradativamente conduzindo Narada a contemplar a si mesmo. E aí ele conclui, não conclui, ele revela. Essa plenitude é a sua própria natureza. Você já é livre de limitação? Só não sabia. Tudo bem? Aí sim, Narada alcança moksha, a liberação do estado de sofrimento. Porque ele descobre que ele é a plenitude, independente de tempo, espaço e forma. Independente da experiência que ele esteja usufruindo dali. Independente da alegria, da felicidade, ter início e fim. Ele é a plenitude. A experiência vem e vai, ele é a plenitude. A tristeza vem e vai, ele é a plenitude. Não importa. Independente da experiência que ele esteja usufruindo, ele é a plenitude. Ele é a causa de todas as experiências, agradáveis ou desagradáveis. E, portanto, ele é livre de qualquer experiência, porque ele é a causa de todas elas. Esse é o resultado. Certo? Bom, esse então vai ser o nosso estudo. Eu já falei logo o final, mas não tem problema nenhum dar spoiler do final. Por quê? Porque a gente quer chegar nesse final mesmo, né? Em última instância, a gente estuda Vedanta para poder alcançar esse resultado, alcançar esse conhecimento. Então, é evidente que o resultado só podia ser esse. A gente então vai começar de fato o nosso estudo na semana que vem. E no final de toda a aula a gente tem sempre uma meditação, né? Na turma de quinta-feira a gente sempre faz uma meditação no final. Hoje a gente não vai fazer, porque é a aula inaugural, mas a partir da semana que vem a gente já volta a fazer também. E aí quem estiver interessado em continuar o estudo, é só se inscrever então e a gente segue verso a verso a partir da semana que vem. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om